renovados votos de boa saúde. Convosco, formador Samuel Camavo, daqui do Centro de Treinamento Profissional Sonho Realizado. Palestrante, formador, mestre de cerimônia, treinador integral sistêmico. Hoje, nesta nossa aula, e por sinal a primeira, do curso de mestre de cerimônia. Então vamos aqui olhar para muitos aspectos relacionados a esta atividade que tem certamente que tem repercutido. E nós temos esta responsabilidade de transmitir, de orientar, de instruir, de ajudar, de modo que o mestre de cerimônia possa saber o que deve fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer, para que faça bem. Então nós estamos aqui para poder auxiliar nesta matéria de suma importância. Então fique aí do outro lado até o final da nossa aula. Ao falarmos sobre o mestre de cerimônia, é importante antes falarmos sobre o cerimonial. Então quando falamos sobre cerimonial, referimos-nos a um conjunto de regras que estabelecem a sucessão de um determinado evento. É um determinado evento, do princípio até ao fim, neste intervalo, muita atividade é realizada. E é importante que cada atividade seja realizada dentro do momento determinado, olhando para a natureza do próprio evento. Então, o cerimonial, ela orienta, ela estabelece como, quando e quem deve fazer cada coisa em um determinado evento. Então, isto é certamente de grande importância perceber. E falando sobre o cerimonial, dissemos que o cerimonial determina aquela sequência de um determinado evento. E também um outro conceito que é importante de ser percebido é o protocolo. O protocolo está relacionado com um conjunto de regras, de normas que regem, que orientam o cerimonial, que orientam, que devem ser aplicados no decorrer da mesma atividade para evitar constrangimento, situações menos boas. Porque o protocolo, elas são normas, são regras que conduzem, que prescrevem a convivência de todos os participantes e a realização plena em um determinado evento. Já a etiqueta está relacionada com o comportamento de cada pessoa. Como é que cada indivíduo comporta-se, como é que cada pessoa, como é que cada indivíduo, como é que cada convidado, como é que cada participante daquele evento comporta-se. Então, a etiqueta ajuda as pessoas de forma muito particular a saberem posicionar-se, tanto quer seja o modo de vestir, quer seja a postura ao sentar, quer seja a postura ao estar em pé, quer seja a postura ao dirigir-se para determinadas pessoas, para outros convidados, tanto para o próprio mestre de cerimônia saber como dirigir-se para os presentes, para o público naquele mesmo evento. Então, a etiqueta auxilia, orienta nesses pressupostos aqui elencados. E quando falamos, no entanto, sobre o cerimonialista, percebemos que o cerimonialista é aquele profissional que vai tratar de tudo quanto faz parte do cerimonial. Então, recai sobre o cerimonialista várias responsabilidades no decorrer de um determinado evento. Várias responsabilidades. Entre estas responsabilidades, nós aqui fizemos menção das seguintes: reescrever ou escrever o roteiro. É o cerimonialista quem deve escrever o roteiro. E o roteiro, referimos-nos à condução, ou seja, aquilo que vai ser realizado durante a atividade, as intervenções, o que o mestre de cerimônia deve fazer. Então, o roteiro é espécie de um programa, espécie de um esboço que irá conduzir um determinado evento, uma determinada atividade. O cerimonialista também é a pessoa que deve, no entanto, responsabilizar-se, por exemplo, pela definição da mesa. Temos uma atividade em que é necessário a composição da mesa. Existem normas, existem regras para a composição da mesa em um determinado evento. Então, quem deve definir isto é o próprio cerimonialista. Também o cerimonialista que deve, por exemplo, responsabilizar-se bem com a organização de todo o evento. É a pessoa que também deve responsabilizar-se com a ordem dos pronunciamentos, importante. É um determinado evento, nem todos falam no mesmo instante, no mesmo momento. E há autoridades que devem falar
primeiros, que outros devem falar a seguir, e há outros que devem falar no final, tal como veremos mais adiante. Então permaneça até o final do nosso curso, porque tudo isto nós estaremos a abordar com maior detalhe. O cerimonialista também é aquela pessoa que responsabiliza-se, no entanto, pela orientação do próprio mestre de cerimônia, bem como toda a equipa envolvida na organização. O cerimonialista não conduz a atividade, não. O cerimonialista é a pessoa que trabalha nos bastidores, organizando a atividade, a partir do momento em que a atividade foi idealizada, a pessoa que foi escalado, foi escolhido, lhe foi incumbida essa responsabilidade de ser o cerimonialista, de ser o responsável pela comissão organizadora. Então, a pessoa que vai trabalhar desde a organização, a realização e após a realização de um determinado evento. Então, ele trabalha com o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia que será o indivíduo que terá a responsabilidade de conduzir a atividade e também vai trabalhar com toda a equipe envolvida na realização deste mesmo evento. Também o cerimonialista também é a pessoa que se responsabiliza, por exemplo, pela questão da posição da ordem das bandeiras naqueles eventos em que é necessário ter bandeiras, sobretudo há várias bandeiras. Então, como é que as bandeiras devem ser posicionadas? Quem trata de tudo isto é o cerimonialista. E reservar as cadeiras para as autoridades, quem trata disto é o cerimonialista. Preparar as nominatas, ou seja, preparar a lista onde vai conter o nome, a função, a responsabilidade de todos os convidados, todos os participantes daquele evento. Quem trata disto é o cerimonialista. Conferir os hinos à atividade, a evento em que é necessário a entoação do hino nacional ou dos hinos nacionais. Quem trata disto é o cerimonialista. Checar a presença das autoridades. Certo, saber se todos os convidados estão presentes, se confirmaram a presença ou se delegar alguém para os representar. Quem trata disto é o cerimonialista. Zelar pela preservação da ética de cada cultura na cerimônia. É importante. Há cerimônias, há eventos em que há um conjunto de culturas, ou seja, uma multiculturalidade. E quem deve preservar, quem deve garantir que cada cultura deve ser representada, deve ser valorizada, deve ser tida, deve ser encarada naquele evento, é o próprio cerimonialista. Então, conforme dissemos, o cerimonialista é esta pessoa, é este indivíduo, que vai trabalhar nos bastidores, organizando, preparando todos os detalhes do evento, desde a sua idealização até a sua materialização. Então é importante termos este profissional a trabalhar e trabalhar bem. Assim, importa-nos falar sobre o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia é a pessoa que, de forma muito sumária, irá conduzir a atividade, que irá dirigir a atividade, que estará lá para poder, no entanto, fazer acontecer a atividade, que irá coordenar como é que as coisas do decorrer do evento devem ser organizadas. Quem deve tratar de tudo isto é o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia, este indivíduo, ele deve ter um bom conhecimento das normas, das regras que regem o cerimonial, ou seja, que regem o evento. Então, o mestre de cerimônia, a depender do tipo de evento que o mesmo irá conduzir, precisa estar familiarizado com as normas que regem aquele mesmo tipo de evento, para não estar perdido, para evitar situações desfavoráveis, situações menos boas, situações que podem, inclusive, colocar em maus lençóis a própria organização. Então, o mestre de cerimônia deve dominar as normas, as regras da realização de cada evento. Então, é importante. E isto pode ser feito, naturalmente, trabalhando com a organização do mesmo evento. Sobretudo naqueles eventos em que foi convidado para ser o mestre de cerimônia, deve trabalhar com a organização, com o cerimonialista, para saber quais as regras regem este evento, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que deve ser evitado, a vestimenta e todos os outros elementos importantes a que fazem parte, diríamos, deste mesmo evento. Então, é importante. Também, o mestre de cerimônia deve ser aquele indivíduo que transmite a tranquilidade, não uma pessoa muito apressada, muito ansiosa, não uma pessoa tranquila, serena, calma, acima de tudo que faça uso
da sua faculdade emocional, racional, que tenha o autodomínio, que saiba controlar, que saiba que consiga, inclusive, trabalhar diante de situações imprevistas, porque momentos há em que em que durante o evento estarão a surgir situações imprevistas. Então, o mestre de cerimônia deve ter esta cautela, esta sabedoria de saber como contornar as situações adversas. O mestre de cerimônia também ela deve possuir comportamentos compatíveis com o próprio evento, com o trabalho que o mesmo estará a realizar. Então podemos, no entanto, aqui fechar, dizer que o mestre de cerimônia é aquela pessoa que vai dar aquele tom especial. Se o mestre de cerimônia falhar, o evento todo poderá também falhar. Mas se o mestre de cerimônia for aquela pessoa alegre, que transmita alegria, que transmita empatia, que não transmitam medo para falar em público. O mestre de cerimônia, inclusive, precisa também ter uma boa dicção, certo? Pronunciar corretamente as palavras, articular corretamente as palavras, ter um bom senso de humor é importante. Porém, é importante dizer que o mestre de cerimônia não deve evitar situações, digamos assim, de desrespeito, deve evitar, inclusive, por exemplo, as questões relacionadas com uma coisa ser bem humorada, outra coisa bem diferente é a pessoa ser-se uma espécie de um palhaço. Então deve ser evitado isto. Seja humorado, é importante, transmita tranquilidade, transmita naturalidade, transmita empatia, transmita a segurança, conduza bem a atividade e verás que tudo irá correr perfeitamente bem. Além das atribuições mencionadas acima, outras atribuições que recaem sobre o mestre de cerimônia é repassar o roteiro. Então, o cerimonialista elabora o roteiro, entrega ao mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia vai naturalmente familiarizar-se com o roteiro e ver onde precisa fazer os devidos ajustes, onde precisa fazer devidas alterações, todavia sempre em sintonia com o cerimonialista, ou seja, com a organização daquele mesmo evento. Checar as instalações, por isso deve chegar cedo para ver os equipamentos que poderá utilizar, equipamentos sonoros, equipamentos audiovisuais, onde é que estará posicionado. Então, todo esse elemento é importante. Também ver, por exemplo, a questão da ordem, da posição das bandeiras, também é de suma importância. Certificar-se de que os equipamentos estão todos a funcionar é importante. Para isso, deve naturalmente chegar cedo. Conferir exatamente o número de cadeiras e das mesas diretivas, certo? Aquelas individualidades, aquelas autoridades que irão compor a mesa, o mestre de cerimônia precisa checar de que a mesa, de que as cadeiras estão em conformidade e em número aceitável para todas as individualidades, todas as autoridades que deverão sentar-se àquela mesma mesa diretiva. Então, isto é importante ser checado. Um outro elemento aqui a mencionar é sobre a questão do roteio. Então, quando falamos sobre o roteio, na verdade, nós nos referimos a um documento, digamos assim, que apresenta a sequência das falas do mestre de cerimônia. Então, o roteio é nada mais do que um programa do evento, espécie de um esboço do evento que irá conduzir o próprio mestre de cerimônia. A descrição nela contém a descrição dos eventos, ou seja, que tipo de evento é este que está a ser realizado, certo? Também, e às vezes, a depender do tipo de evento, a ordem básica poderá ser a introdução. Na introdução, naturalmente, poderá conter a saudação, poderá conter as boas-vindas, poderá conter a apresentação da natureza do evento, a sua finalidade, seus objetivos, a apresentação também dos patrocinadores, se for o caso, se for possível. Também poderá, neste intervalo, ser feita, por exemplo, a composição da mesa diretiva, se for o caso, se for a natureza do próprio evento, a indicação para a entoação do hino nacional, se for o caso, a apresentação dos convidados e das demais autoridades, dos demais presentes naquele mesmo evento. Também
poderá ser necessário, por exemplo, fazer o registro das autoridades que prestigiam os eventos, nominata, como falaremos disso também com maior detalhe mais adiante. As homenagens, se for o tipo de atividade em que se precisa fazer em que se precisa fazer também homenagem a determinadas individualidades, a determinadas organizações, também poderá ser feita neste preciso momento. A leitura e assinatura de termos, se for o tipo de eventos, no caso eventos relacionados à assinatura de atos, se for o caso, o derramamento de placas, se for o caso, pronunciamento de autoridades, encerramento. Então, no roteiro vai conter tudo quanto vai ser feito durante a atividade. Ou seja, que a elaboração do roteiro depende da natureza do próprio evento, da própria atividade, e o roteiro deve ser trabalhado pelo cerimonialista em conjunto com todos quantos estão envolvidos na organização deste mesmo evento. Adicionalmente a isto, falaremos sobre a precedência. E quando falamos sobre precedência, um elemento que é importante que perceber é que a precedência ela está relacionada com o momento em que cada um deve intervir, em que cada pessoa deve falar. No caso daquelas atividades em que há várias individualidades, naqueles casos em que há várias autoridades convidadas presentes no evento, a precedência ela orienta, por exemplo, sobre a questão de quem deve sentar e onde essa autoridade deve sentar, quem deve falar, no caso da composição da mesa ou onde as pessoas terão que sentar, onde que cada convidado, cada autoridade deve sentar. No momento do pronunciamento, quem deve pronunciar primeiro, certo? No momento das intervenções, quem deve intervir primeiro e assim sucessivamente. Então, esta é a norma da precedência que estabelece o que vem primeiro, o que vem depois, quem intervém primeiro, quem intervém depois. Falaremos disso certamente com maior profundidade nas próximas aulas. No entanto, por hoje nós queremos aqui colocar um ponto e vírgula e retomarmos para a próxima aula. Dizer que hoje falamos sobre o cerimonial, falamos também sobre o cerimonialista, falamos sobre o protocolo, falamos sobre a etiqueta, falamos também sobre o mestre de cerimônia, percebemos quem é o mestre de cerimônia, quais as principais responsabilidades do mestre de cerimônia, falamos também sobre o roteiro, falamos da importância do roteiro e da elaboração dos elementos que devem então constar no roteiro. Falamos também de forma muito objetiva sobre a precedência, ou seja, sobre a ordem de preferência ou então de primazia, aquilo que vem em primeiro lugar, quem ocupa a principal posição, quem preside, quem fala e tanto mais. No entanto, agradecemos pela vossa permanência aí do outro lado, por ter acompanhado esta primeira aula de curso de mestre de cerimônia. Muita boa coisa ainda temos reservado nos próximos vídeos, nas próximas aulas, pelo que convidamos a estar presente aí do outro lado e acompanhar até o final desta nossa formação, que certamente será fixe, será top, será de grande valia. Muito obrigado, até a próxima aula. Estamos juntos, que Deus abençoe.